Os bancos estão invadindo o mercado cripto. Como é que fica isso? Bom dia, boa tarde, boa noite, bitcoiners do Brasil e do mundo que me acompanham aqui no Declarando Bitcoin. Gente, a gente tem que pensar o seguinte, tá? Isso, bastante gente no mercado. Eu fiz uma postagem alguns dias atrás sobre o Banco Itaú. Por que eu fiz a postagem do Banco Itaú? Do Banco Itaú, especialmente, eu fiz a postagem pelo seguinte: nós tínhamos aí até então no mercado várias pessoas, tá? De traders a empresas que tiveram as contas encerradas em banco. Eu conheço, por exemplo, uma família que, inclusive, pela empresa ter o nome Bitcoin no nome, né? E poderia ser, inclusive, a minha, tá? Não foi, porque no meu caso é nome fantasia, mas eu poderia, né? Declarando Bitcoin, né? E eu não vendo criptoativos, mas tem Bitcoin no nome, né? Teve a conta encerrada e, por grupo econômico, até a mãe do cidadão perdeu o cartão de crédito, né? Então, de fato, essas coisas aconteciam sim no Itaú. Mas o Itaú agora se filiou, está entrando no mercado, se filiou inclusive a AB Cripto, e eu noticiei isso, né? Eu fui uma das, não fui nem a primeira que noticiou isso, né? E algumas pessoas criticaram que eu estava, né, enxergando isso com muito otimismo, né? Que isso não era bom para o mercado, mas quando eu opinei foi no sentido de que bem-vindo Itaú, né? Porque o Itaú que tanto fechava a conta antes era tido como o banco inimigo dos criptoativos, né? Das criptomoedas, estava então agora, né? Junto à AB Cripto aí defendendo a bandeira das criptomoedas. Então foi nesse sentido, mas de qualquer forma, inclusive logo após a postagem lá no LinkedIn, né, pessoas do Itaú inclusive me adicionaram lá, me seguiram, etc. Me mandaram um legal, um oizinho lá, ok. E, gente, e tá tudo certo. Eu costumo dizer que eu sou Dex, né? E a gente se relaciona com todo mundo. E não vamos nos deixar de nos relacionar, inclusive, com os bancos ou as pessoas do mercado que estão momentaneamente trabalhando para algum banco. Como acontece às vezes já tive ocasiões onde amigas minhas, né, estavam trabalhando em empresas as quais eu estava aqui falando mal. E fica tudo certo, tá tudo bem. E eu sempre digo assim, a pessoa está em um local, mas ela não necessariamente é aquele local. Mas enfim, a crítica não foi uma crítica ao fato do Itaú estar entrando no mercado, mas foi uma observação até feliz, né, de que players institucionais aí estão entrando no mercado, reafirmando aquilo que a gente tanto acredita, que é o Bitcoin. Ainda mandei um salve, Satoshi Nakamoto. Após isso, a gente teve aí a notícia do Banco Inter, e aí as pessoas estão mais indignadas ainda, achando que isso pode ser prejudicial, pode de uma forma negativa haver uma centralização em grandes players, em detrimento dos pequenos players que já estavam no mercado, né, há muito mais tempo, que são as exchanges, né, que esses grandes players, os bancos já teriam capacidade organizacional aí maior, né, e burocrática para abarcar, né, um número maior aí de investidores, e isso poderia ser negativo para o mercado. E também a questão centralização, que o mercado, a gente prega muito a questão da descentralização, e que a centralização em banco não seria uma coisa satisfatória. A gente tem que pensar também o seguinte, temos também aí, né, gente, não vamos esquecer que a gente já tem aí o Nubank, que também já estava trabalhando com criptoativos, tá? Então não esqueçamos aqui o Nubank, que o Nubank também aí andou congelando conta, o Inter também andou congelando conta, talvez são bancos mais novos, não exatamente na mesma proporção do Itaú, até por uma questão de tempo, mas também tiveram aí os congelamentos de conta também no histórico deles, tá? Inclusive lá na matéria essa que eu fiz, nesse artigo, eu menciono algumas que o Banco Inter fez também, e no Nubank eu conheço gente também no Nubank que isso também aconteceu. Mas enfim, né, a gente tem que, eu acho que botar a mão na consciência e pensar no seguinte aspecto, né, a questão de centralização, ela ocorre também em exchange centralizada, certo? E como eu falei no episódio da FTX no passado, né,
é muito perigoso quando a gente vê uma centralização tamanha, né, em exchanges específicas. Isso aconteceu com a FTX, acontece hoje ainda com outras exchanges, tanto nacionais como estrangeiras. Então, a centralização ela é um perigo, seja ela em exchange, seja ela em banco, né? Agora, por um outro aspecto, e eu acho esse aspecto, podem me matar, me xingar, fazer o que quiserem, mas eu acho positivo, é que os bancos, eles trazem para as pessoas que não adentraram no mercado ainda, os bancos trazem, talvez, uma maior credibilidade. Uma coisa que eu escuto constantemente desde que eu entrei no mercado é, não, esse mercado não é regulado, ou não, né? Nem os bancos não trabalham com isso, porque isso é ilegal. Então, de certa forma, os bancos, nesse aspecto, eles têm um poder maior, talvez, de bala, de trazer para o mercado um número maior de pessoas, certo? E isso não é defender bandeira de banco, gente. Não estou defendendo bandeira de ninguém. E é como eu sempre digo, a gente aqui não é fiador nem de exchange, nem de banco, nem de coisa nenhuma. Mas a gente tem ainda os bancos, inclusive nós aqui que mexemos com criptoativos, temos ainda a figura necessária dos bancos para uma série de coisas. Também então, de certa forma, também tem um facilitador aí. A gente tem algumas exchanges aí também tentando fazer as vias de meios de pagamento, ou seja, também tentando mudar o esquema e ir também para a área dos bancos. A gente tem aí, inclusive, vamos mais longe, temos youtubers, né, influencers que eram de bolsa de valores, né, e que com as altas frequentes do Bitcoin acabaram migrando para o mercado cripto, certo? Alguns, inclusive, falando dos dois mercados, né, e outros migrando definitivamente para o mercado cripto. E tá tudo bem também. Eu costumo dizer que o mercado é democrático, então quem quiser vir, venha, né? Ah, mas não é justo, gente. Isso é o que a gente chama de concorrência, e isso é o que a gente reclamava lá atrás dos bancos. Tem que, de certa forma, existir a questão concorrencial aí, certo? Igualdade de condições é o que a regulamentação tem que fazer. Agora, a gente não pode impedir nem o crescimento do mercado, nem impedir que novos players entrem nesse mercado, certo? Então, isso é uma coisa que foge ao a gente achar isso bacana ou não bacana. Não está nas nossas mãos. Então, eu diria que o mercado se readapta, né? Então, essa é a minha opinião. Então, apesar das críticas, eu acho que a gente não tem o que fazer, a não ser sim dar boas-vindas ao Itaú, Inter, Nubank e, enfim, a quem quer que seja que venha para o mercado. E acho que mais do que isso hoje eu estava olhando players internacionais aí, né, bancos financeiros internacionais aí gigantes, players gigantes, né, no mundo, também fazendo o papel aí de custodiante, e não temos como impedir, gente. Isso a gente tem que dar o braço a torcer, que não tem como impedir, e assim como a gente enxerga nos criptoativos do futuro, por conseguinte, aí as grandes corporações também estão enxergando isso. Não temos como evitar que isso aconteça. Quando a gente não tem como evitar que algo aconteça, a gente tem que fazer do limão uma limonada e utilizar o que vem de bom, né, nesse pacote. O que vem de ruim, a gente tem que tentar minimizar o dano. Pelo menos isso é o que eu penso, mas claro que pensamento é uma coisa livre para todo mundo. Essa é a minha opinião. Ana Paula Rabelo, a loira do imposto, ou a @declarando Bitcoin, ok? Um beijo grande e aproveita para nos seguir em todas as redes. Beijão!